pronto para mergulhar nos capítulos mais surpreendentes e desconhecidos da vida de Will Smith. Neste vídeo, vamos revelar os momentos que o próprio Will preferiria que você esquecesse. Desde decisões de carreira que marcaram o rumo do seu sucesso, até aquelas polêmicas que o mantiveram no olho do furacão, vamos descobrir os eventos que moldaram a vida do homem por trás da fama. Você vai conhecer os romances complicados, os rumores de relacionamentos que abalaram Hollywood e os segredos familiares que revelam um lado diferente da sua vida privada. Você não vai ver apenas o ícone do cinema e da televisão, mas sim o ser humano, cheio de acertos, erros e lições que poucos conhecem. Você se atreve a descobrir o que o príncipe de Bel-Air tem mantido nas sombras. Então, se prepare, porque o que você está prestes a ver vai fazer você enxergar Will Smith sob uma luz completamente nova. Você não vai querer perder nem um segundo. Número 1. O tapa no Oscar. O momento que marcou o Oscar de 2022 não foi exatamente a entrega dos prêmios ou um discurso emocionante, mas sim um incidente inesperado. Will Smith, um dos atores mais queridos de Hollywood, surpreendeu o mundo ao dar um tapa em Chris Rock no meio do palco. A razão por trás dessa ação foi uma piada que Chris Rock fez sobre a esposa de Will, Jada Pinkett Smith. Rock comparou Jada com a personagem de Janet, insinuando que sua aparência careca seria ideal para o papel. Esse comentário fez com que Will se levantasse do seu assento e, com uma calma inquietante, subisse ao palco, dando um tapa em Rock que foi sentido até nos cantos mais distantes das redes sociais. A princípio, a reação da plateia foi confusa, já que muitos pensaram que se tratava de uma piada ensaiada. No entanto, a tensão no ar era clara. Quando Will, do seu assento, exclamou em voz alta um aviso para que Chris Rock não mencionasse o nome de sua esposa. Esse momento se tornou ainda mais impactante porque a transmissão foi ao vivo. Embora nos Estados Unidos as palavras exatas de Will tenham sido silenciadas, isso deixou a audiência desconcertada sobre a gravidade da situação. A polêmica não se limitou apenas à noite do Oscar. As repercussões para Will Smith foram sérias. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tomou medidas e decidiu proibir a presença dele em eventos oficiais da instituição, incluindo os próprios Oscars, por uma década inteira. Essa punição foi tanto uma sanção pela ação quanto uma medida para restaurar a imagem dos prêmios. Apesar das desculpas públicas que Will emitiu mais tarde, o dano já estava feito, e a mancha na sua carreira dificilmente será apagada completamente. Jada Pinkett Smith também deu sua declaração, garantindo que não esperava que Will reagisse daquela maneira, embora tenha admitido que o comentário a incomodou. Por sua vez, Chris Rock transformou o incidente em material para seus shows de comédia, mencionando-o em várias rotinas e aceitando a situação com um humor que parece ter ajudado ele a lidar com o tapa, literalmente. Número 2. O enredo deixado com August Alsina. Um dos episódios mais comentados na vida pessoal de Will Smith foi a confissão de sua esposa, Jada Pinkett Smith, sobre seu relacionamento com o cantor August Alsina. Esse tema veio à tona em 2020, durante um episódio do Red Table Talk, o programa de Jada, onde ela e seus convidados costumam ter conversas abertas e sem reservas. Nesse caso, no entanto, foi a própria Jada quem decidiu contar detalhes de um relacionamento que teve com August. Enquanto ela e Will passavam pelo que chamaram de uma pausa no casamento. A confissão deixou a plateia surpresa e Will Smith, visivelmente afetado. Durante o episódio, Jada usou o termo enredo para descrever o relacionamento, uma palavra que rapidamente se tornou um meme na internet. Will, por sua vez, tentou manter a compostura, mas seu rosto mostrava o desconforto que sentia ao ouvir a história da própria esposa. A imagem de Will tentando conter suas emoções viralizou e foi amplamente compartilhada, com usuários criando memes e comentando sobre a situação durante meses. Na entrevista, Jada explicou que o relacionamento com August ajudou a compreender certos aspectos de si mesma e que, na época, achou que estava apaixonada.
Embora o episódio tenha sido um momento catártico para ela, também desencadeou uma onda de reações, tanto de apoio quanto de críticas, em relação ao seu relacionamento com Will. Muitos viram Will como alguém que havia sido humilhado publicamente, enquanto outros elogiaram sua capacidade de enfrentar uma conversa tão delicada em público. Depois da revelação, Will e Jada afirmaram que tinham trabalhado em seu relacionamento e se comprometeram a curar juntos e seguir em frente. No entanto, o público ficou dividido em relação ao relacionamento deles. Alguns admiravam sua honestidade e compromisso, enquanto outros achavam que o relacionamento era aberto demais. O certo é que esse enredo foi um dos episódios mais discutidos e que, apesar do desconforto, parece ter fortalecido o casal na busca por um relacionamento mais honesto e compreensivo. Número 3. Depressão, após um presente de aniversário. Um dos momentos mais difíceis na vida pessoal de Will Smith foi quando ele organizou uma celebração inesquecível para o 37º aniversário de sua esposa, Jada Pinkett Smith. Com o desejo de fazer algo especial, Will se esforçou para criar uma noite cheia de detalhes. Para a ocasião, ele contratou a renomada cantora Margot J. Blige e preparou uma árvore genealógica da Jada, que detalhava as raízes da família dela, explorando suas origens e mostrando o valor e o significado da sua história. Essa celebração estava planejada para ser um tributo à vida da Jada, uma noite de orgulho e amor pessoal. Esta celebração foi planejada para ser uma homenagem à vida de Jada, uma noite de orgulho e amor. No entanto, Ferry não recebeu o gesto como Will havia imaginado. Para ela, a grande festa soou como uma demonstração pública que refletia mais o ego do Will do que uma celebração genuína da sua pessoa. Jada expressou que sentia que o evento tinha sido mais uma exibição do Will do que uma homenagem sincera para ela. A crítica da Jada foi direta e, para Will, foi um golpe inesperado e devastador. Esse conflito fez com que Will sentisse profunda tristeza e reflexão, o que desencadeou um período de depressão. Will começou a questionar sua capacidade de agradar e entender sua esposa, duvidando até mesmo de seu papel como marido. Este episódio, que muitos considerariam um esforço nobre, tornou-se um lembrete para Will dos problemas que existem em um relacionamento que, embora sólido e duradouro, também apresenta desafios significativos. Mais tarde, Will admitiu que esse momento fez repensar muitas coisas em sua vida e a refletir sobre a forma como demonstra seus afetos. A situação também gerou um debate entre os fãs de ambos sobre o que significa apoio em um relacionamento. Alguns apoiaram Ada, defendendo que o aniversário é um momento para que uma pessoa se sinta realmente especial, sem distrações ou grandes espetáculos. Outros apoiaram Will, considerando que o gesto de organizar um evento de tal magnitude refletia a profundidade de seus sentimentos e sua dedicação. Número 4. Rejeição de Neo em Matrix. Às vezes, uma decisão aparentemente pequena pode transformar o rumo de uma carreira, e foi exatamente isso que aconteceu quando Will Smith decidiu recusar o papel de Neo em Matrix, um filme que mais tarde se tornaria um marco do cinema de ficção científica. Naquele momento, Will Smith estava no auge de sua carreira. E lhe foi oferecido o papel de Neo, no que seria um filme inovador. No entanto, Will não viu com clareza o potencial de Matrix e decidiu não aceitar o papel, optando em vez disso por atuar em Wild West, uma comédia de aventuras ambientada no Velho Oeste. A decisão de Will de recusar Matrix e estrelar Wild West acabou sendo uma decisão que ele mesmo admitiu ter sido um erro, enquanto Matrix, estrelado por Keanu Reeves, se tornou um filme aclamado que redefiniu os efeitos visuais no cinema e lançou Reeves ao estrelato no gênero de ação. Wild West foi um fracasso tanto nas bilheteiras quanto na crítica. O filme foi criticado pelo seu roteiro e direção, e embora Will tenha trazido seu carisma característico, o filme não conseguiu se conectar com o público como se esperava. Mais tarde, Will brincou que sua rejeição ao papel de Neo provavelmente foi uma bênção disfarçada para a franquia, já que seu envolvimento teria alterado a visão original do filme. Durante uma entrevista, ele mencionou que se tivesse interpretado Neo,
o estúdio teria considerado Val Kilmer para o papel de Morpheus, o que mudaria totalmente a dinâmica dos personagens. Em vez disso, Keanu Reeves e Laurence Fishburne se tornaram a dupla icônica que todos conhecemos. Ao longo dos anos, Will comentou com humor sua decisão, referindo-se a ela como uma lição que o ensinou a ser mais cuidadoso ao escolher seus projetos. Embora alguns de seus seguidores acreditem que ele teria trazido uma interpretação única para o personagem de Neo, a maioria concorda que o papel se encaixava perfeitamente com Reeves. E que a combinação dele com o papel de Morpheus foi uma das chaves do sucesso de Matrix. Número 5. Disputa com Janet Hubert em Bel-Air. O sucesso da série O Príncipe de Bel-Air levou Will Smith à fama, mas por trás das câmeras nem tudo era risadas e harmonia. Um dos episódios mais polêmicos na história do programa foi a prolongada disputa entre Will e Janet Hubert, a atriz que interpretava a tia Viv nas primeiras temporadas. Esse confronto se tornou uma das brigas mais conhecidas da televisão, com desentendimentos que transcenderam os anos e impactaram a vida pessoal e profissional de ambos. A relação entre Will e Janet foi problemática desde o início. Segundo Hubert, o ambiente no set era tenso, especialmente durante sua gravidez, e ela sentiu que não recebia o apoio necessário de Will e do resto da equipe. Além disso, surgiram diferenças econômicas, já que enquanto o salário de Will aumentava com o sucesso da série, o de Janet permaneceu inalterado, o que gerou ressentimentos entre os dois atores. Essa situação atingiu um ponto crítico quando Hubert sentiu que Will não a defendeu diante dos diretores. Kim questionou seu trabalho e eventualmente cortou seu salário. Finalmente, Janet Hubert deixou a série após a terceira temporada, passando seu papel para uma nova atriz. Os rumores sobre o conflito se tornaram públicos, e as entrevistas posteriores só aumentaram a tensão entre os dois. Janet acusou Will de ser egocêntrico, enquanto ele a descrevia como uma pessoa difícil de trabalhar. A disputa se manteve por quase 3 décadas, com ambos os atores trocando comentários negativos em diferentes momentos. Número 6. Rumor de romance com Margot Robbie. Em 2013, enquanto Will Smith e Margot Robbie filmavam o filme Esquadrão Suicida, a química entre os dois se tornou um assunto quente. A relação profissional que eles compartilhavam no set não passou despercebida. E logo começaram a surgir rumores sobre um possível romance entre eles. Tudo começou quando os dois foram fotografados em uma cabine de fotos, em uma série de imagens que muitos interpretaram como comprometedoras. As imagens, que mostravam Will e Margot rindo e posando, viralizaram rapidamente, e a especulação sobre um suposto romance entre eles não demorou a chegar. Apesar da controvérsia, tanto Will quanto Margot negaram que houvesse algo além da amizade e do profissionalismo. Margot foi a primeira a falar sobre o assunto, afirmando que as fotos foram tiradas em um contexto de diversão no set. E que o suposto romance era uma interpretação equivocada de uma amizade próxima. Will demorou um pouco mais para reagir, mas eventualmente também deixou claro que a relação entre os dois era puramente amistosa e profissional. No entanto, o fato de que os dois tivessem uma química inegável na tela e uma amizade fora dela, o interesse público se manteve, e os rumores persistiram por um tempo. Alguns membros da equipe de Esquadrão Suicida também ajudaram a alimentar as suspeitas, sugerindo que a conexão entre eles era evidente e que ambos desfrutavam da companhia um do outro. Essas declarações fizeram com que a mídia continuasse explorando a possibilidade de um romance. Enquanto os seguidores do casal comentavam e especulavam sobre a veracidade das fotos. Número 7. Criação sem castigos para seus filhos. A criação que Will Smith e Jada Pinkett Smith escolheram para seus filhos, Jaden e Willow, tem sido motivo de controvérsia em várias ocasiões. O casal decidiu, desde cedo, criar os filhos sob uma filosofia nada convencional, dando-lhes total liberdade e sem punições. Para Will e Ada, essa escolha foi baseada na ideia de promover independência e responsabilidade. Desde jovens,
permitindo que Jaden e Willow tomassem suas próprias decisões e arcar com as consequências delas. Will e Ada explicaram que queriam que seus filhos desenvolvessem autoconsciência e uma compreensão mais profunda de suas escolhas, sem a intervenção de medidas disciplinares tradicionais. Em vez de impor restrições ou punições, optaram por dar liberdade, apoiando suas decisões e oferecendo orientação quando precisassem, mas sem impor regras rígidas. A ideia era que Jaden e Willow pudessem explorar quem eram, tomando decisões que os levassem a um autodescobrimento sem imposições externas. No entanto, essa metodologia de criação gerou inúmeras críticas. Muitas pessoas questionaram a efetividade dessa abordagem, argumentando que a falta de consequências poderia levar a decisões impulsivas e problemas no futuro. Os críticos apontaram que os limites e as consequências são ferramentas importantes para ensinar valores e responsabilidade. Para alguns, a ausência desses elementos poderia resultar em comportamentos erráticos ou, pelo menos, em decisões pouco convencionais. Com o tempo, tanto Jaden quanto Willow tomaram decisões que provocaram reações mistas no público. Por exemplo, Jaden é conhecido pelo seu estilo único e pela sua paixão em desafiar as normas de gênero e vestuário, enquanto Will explorou sua arte e seus interesses sem amarras. Essas escolhas provocaram comentários na opinião pública sobre se a liberdade que tiveram na criação contribuiu para sua criatividade ou, pelo contrário, para uma falta de direção. Número 8. Vinculação com a Cientologia. Um dos temas mais controversos na vida de Will Smith tem sido sua suposta ligação com a Igreja da Cientologia. Conhecida por suas conexões com celebridades e práticas não convencionais, a religião atraiu opiniões divergentes. Embora Will tenha esclarecido em várias ocasiões que não é membro da Cientologia, seu interesse por essa religião e sua relação com membros proeminentes, como Tom Cruise, levantaram especulações sobre suas verdadeiras crenças. Will expressou sua curiosidade por diversas filosofias e religiões ao longo dos anos, explicando que estudou uma ampla gama de sistemas de crenças, entre eles o cristianismo, o islamismo e a cientologia. No entanto, foi sua proximidade com Tom Cruise, um dos membros mais conhecidos da cientologia, que disparou os rumores. Will participou de várias sessões e eventos organizados pela igreja, o que muitos interpretaram como um sinal de afiliação. Apesar disso, ele tem insistido que seus interesses são amplos e que não se identifica com nenhuma religião em particular. Agora, é importante ressaltar que sua curiosidade não é um fenômeno isolado, mas faz parte de uma constante na vida de Will, sua busca por conhecimento. Na verdade, o próprio ator explicou que essa inclinação por explorar diferentes crenças não só enriquece sua perspectiva pessoal, mas também influencia seu trabalho como ator e produtor. Em mais de uma ocasião, ele mencionou como incorporar elementos de diversas filosofias o ajuda a construir personagens mais complexos e autênticos. Por outro lado, não podemos ignorar que a controvérsia aumentou quando, em uma entrevista, Will comparou alguns aspectos da cientologia com o cristianismo, argumentando que havia semelhanças em seus ensinamentos sobre a consciência e o espírito humano. Nesse momento, essa comparação não só surpreendeu seus seguidores, mas também gerou uma forte reação pública. Muitos perceberam a cientologia como uma organização com práticas fechadas e radicalmente diferentes das religiões tradicionais. No entanto, Will se defendeu esclarecendo que seus comentários eram observações derivadas de seus estudos e que não implicavam uma afiliação oficial. Na verdade, enquanto o debate se intensificava, Will se mostrou ainda mais aberto ao diálogo sobre esse tema. Isso fez com que a imprensa e o público continuassem investigando sua possível conexão com essa religião. No entanto, ele mesmo deixou claro que seu interesse era meramente acadêmico, argumentando que seu objetivo não era adotar uma crença específica, mas compreender diferentes perspectivas. Segundo Will, aprender sobre diferentes religiões não só o ajuda a entender melhor o mundo, mas também lhe permite identificar valores que podem ser aplicáveis à sua vida diária. No meio dessas especulações, o ator também apontou que sua família não compartilha essa mesma inclinação pela exploração religiosa.
Por exemplo, deixou claro que nem Yada nem seus filhos, Jaden e Will, não demonstraram interesse em seguir os ensinamentos da Scientologia. Isso permitiu desmentir rumores que envolviam toda a família Smith nessa controvérsia. Sem dúvida, o que para alguns é um sinal de curiosidade intelectual, para outros se torna uma fonte de mal-entendidos e controvérsias. No entanto, Will Smith continua reafirmando que seu interesse na Scientologia, assim como em outras crenças, tem como único objetivo seu desenvolvimento pessoal, o qual, segundo ele, se nutre da diversidade de ideias e perspectivas. Essa postura continua gerando debates, embora também o consolide como uma figura complexa e multifacetada na indústria do entretenimento. Número 9. Fracasso de After Earth nas bilheteiras. Em 2013, Will Smith protagonizou junto com seu filho Jaden o filme After Earth, uma ambiciosa obra de ficção científica ambientada em um futuro distópico onde a humanidade havia abandonado a Terra e precisava enfrentar um planeta hostil e desconhecido. Esse projeto, que combinava aventura com drama familiar, parecia ter todos os ingredientes para se tornar um sucesso estrondoso. No entanto, as expectativas logo desmoronaram, já que o resultado foi muito diferente do que todos tinham antecipado. After Earth acabou se tornando um dos maiores fracassos na carreira de Will Smith, tanto em termos de arrecadação quanto de críticas. Para começar, o filme foi severamente criticado pela sua trama, que muitos consideraram insípida e sem emoção. Além disso, o roteiro foi considerado pouco convincente e incapaz de manter a atenção do público ao longo da história. Para piorar, os efeitos visuais, que deveriam ter sido um ponto forte em uma produção desse calibre, também receberam comentários desfavoráveis. A isso se somaram as críticas à atuação de Jaden, que vários espectadores consideraram pouco natural e longe do que se esperava para um papel tão central. Por outro lado, é especialmente importante destacar que After Earth representava algo mais do que um simples projeto para Will Smith. Esse filme não era apenas uma oportunidade de trabalho, ombro a ombro com seu filho, mas também uma tentativa de mostrar um lado diferente de sua versatilidade como ator. No entanto, o impacto negativo do filme foi um golpe pessoal para ele, já que ele havia investido um esforço considerável em seu desenvolvimento e esperava que essa produção ajudasse a consolidar a carreira de Jaden em Hollywood. Em termos econômicos, os números também foram desastrosos. Com um orçamento estimado em 130 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 45 milhões em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos. Esse número, notavelmente inferior ao necessário para recuperar o investimento, marcou o início de uma queda acentuada nas bilheteiras globais. Na verdade, grande parte do fracasso financeiro pode ser atribuída à intensa concorrência nas bilheteiras durante sua estreia. Produções como Iron Man 3 e Star Trek Into Darkness chamaram a atenção do público, deixando After Earth relegado ao esquecimento. Além disso, não podemos ignorar que a estratégia de marketing também não conseguiu se conectar com os espectadores. Apesar de a promoção ter se concentrado em ressaltar a mensagem ecológica e familiar do filme, esse enfoque não foi suficiente para gerar interesse entre o público. Pelo contrário, muitos espectadores sentiram que o filme carecia de uma proposta nova ou emocionante em comparação com as grandes produções da época. Finalmente, outro aspecto relevante é que o diretor do filme, M. Night Shyamalan, também enfrentou críticas por seu trabalho. Embora fosse conhecido por seu estilo distinto e por sucessos anteriores como O Sexto Sentido, a participação dele em After Earth foi vista como um ponto baixo na sua carreira, o que contribuiu ainda mais para o fracasso do filme. Em definitiva, todos esses fatores, somados, condenaram After Earth a ser lembrado como um dos pontos mais baixos na brilhante trajetória de Will Smith. Número 10. Incidente adolescente na cozinha. Em suas memórias, Will Smith revelou uma anedota de sua adolescência que, embora hoje possa ser vista com humor, na época foi profundamente embaraçosa para ele. Quando tinha 16 anos, Will estava em casa com sua namorada e, aproveitando a ausência de sua mãe,
Ambos estavam na cozinha compartilhando um momento a sós. No entanto, o que começou como um instante de inocência adolescente se transformou em um episódio de vergonha quando a mãe de Will apareceu inesperadamente na cozinha. A mãe de Will, sem saber que o casal estava em casa, ficou sem palavras. Desceu para preparar uma xícara de café e se deparou com a cena. Acendeu a luz, para a surpresa de todos, viu seu filho em uma situação que preferiria não ter presenciado. Para Will, esse momento se tornou uma das lembranças mais desconfortáveis de sua juventude. E embora ele tenha tentado esquecer o incidente, sempre permaneceu como um exemplo dos típicos erros adolescentes e dos momentos de lições de vida que marcam o crescimento pessoal. Anos mais tarde, ao escrever suas memórias, Will decidiu incluir esta história, não apenas para compartilhá-la com humor, mas também para refletir sobre a vulnerabilidade da adolescência e como os erros podem fazer parte do aprendizado. Esse episódio o deixou envergonhado e com uma lição que muitos jovens vivenciam na importância da discrição e de respeitar os limites em casa, especialmente quando se vive com os pais.